casa, nosso Joás Araújo Matos. E nós já dizemos aqui, nós temos aí o prazer de estar conosco mais uma vez, acreditando que estamos aí esperando aí o Senhor. E Ele está aqui conosco, então nós vamos olhar para que possamos manifestar essa ideia divina do Senhor. Vou passar a nossa conversa. Bom dia a todos e a todas. Que a luz e a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. E sem muitas delongas, como o nosso companheiro Raimundo falou, eu vou iniciar a leitura da ata de fundação de Centrais. Centro Espírita Trabalhadores da Seara de Cristo. Ata de fundação. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 1978, às 20 horas, na Rua das Lavras, número 9, Travessa Vitor Serra, Perovais, foi realizada a reunião de fundação do Centro Espírita Trabalhadores da Seara de Cristo, pelos irmãos Joás Araújo Matos, presidente, Abani Fernandes Soares, vice-presidente, Carlos Augusto de São Pedro Fontoura, primeiro secretário, Antônia Maria Fernandes dos Santos, segunda secretária, Israel Fábio dos Santos, primeiro tesoureiro, Eunice Fernandes dos Santos, segunda tesoureira, Denise Vaz Souza, Maria da Glória Nunes Fernandes, Ediceia Martins Veloso Fontoura, Gilzete Vaz Matos, Vilmenê Ferreira Vaz, Zilma Ferreira de Matos e Noélia Vaz Matos. De início, a pedido do irmão Israel Fábio dos Santos, a irmã Gilzete Vaz Matos proferiu a prece de abertura e logo em seguida, a irmã Antônia Maria Fernandes fez a leitura de um dos trechos do Evangelho. Franqueada a palavra, o irmão Joás Araújo Matos reforçou aos presentes a mensagem evangélica antes proferida, o que veio enriquecer as vibrações daqueles que ali estavam, já que todos se viam envolvidos por uma atmosfera de entusiasmo em Cristo. Considerando o evento, esse realizar a primeira reunião em caráter de sociedade formada, embora em sede provisória, mas no lugar previamente escolhido para as atividades definidas, como um centro espírita. Posteriormente, o irmão Joás Araújo Matos, registrando a presença do irmão espiritual, que se identificava como irmão Neto, deu-lhe o uso da palavra, a qual, através da médium Maria Angélica Cardoso dos Santos, saudou a todos, expressando os votos de muita paz e progresso. Quando afirmou que, naquele instante, se instalava no mastro no qual hasteara-se a bandeira com o lema trabalho, trabalho e trabalho. No convite a todos para o prosseguimento da obra do Divino Mestre, derramou ainda o irmão Neto, em suas palavras, parcelas de otimismo, dinamismo, coragem, esperança e fé para todos os presentes. Mais uma vez, retomando a palavra, o irmão Joás Araújo Matos agradeceu a espiritualidade maior pela oportunidade recebida e pela realização da fundação da casa, ressaltando ainda, em nome de todos, a responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, membro dos trabalhadores da Seara de Cristo. Encerrou então com uma prece, dando graças ao Senhor da vida. Eu, Antônia Maria Fernandes dos Santos, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos presentes. Salvador, 9 de junho de 1978. Presidente Joás Araújo Matos,
Vice-presidente, Avani Fernandes Soares. Primeiro secretário, Carlos Augusto de São Pedro Fontoura. Segundo secretário, Antônia Maria Fernandes dos Santos. Continuação. Primeiro tesoureiro, Israel Fábio dos Santos. Segundo tesoureiro, Eunice Fernandes dos Santos. E segue assinada também por Denise Vaz de Souza, Maria da Glória Nunes Fernandes, Ediceia Martins Veloso Fontoura, Dilzete Vaz Matos, Vilmenei Ferreira Vaz, Zilma Lourdes Ferreira dos Santos e Noélia Vaz Matos. Assinada segue por Joás Araújo Matos, o presidente, e Noélia Vaz Matos, a primeira secretária. Informamos que esta ata está registrada em cartório e ela foi registrada em 12 de outubro de 1981. Tem número de folha de registro. Essa é a ata de fundação dessa casa, que carinhosamente, atendendo o pedido do nosso companheiro Joás, mestre e modelo nosso no plano físico, que nos ensina muito e ensina até hoje, sinalizando que exatamente hoje, 9 de junho de 2024, essa casa completa, no plano físico, 46 anos de existência. Gratidão a Deus. As palmas são para o senhor, viu, seu Jó? Para a senhora também, dona Tio. Aí está o cérebro da nossa memória. Agora nós vamos dar prosseguimento em um processo do tema versado, Caminhos Espíritas para a Evolução, onde nós vamos pedir primeiro ao nosso companheiro Vinícius, que em 15 minutos ele nos traga esse pensar do tema da manhã. Então nós vamos passar para Vinícius, na verdade, trazer esse conceito para a gente primeiro. A prece, ela já foi feita no café da manhã. A Lapela. Lapela soltou aqui o negócio. O assessor. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. É com imensa alegria que podemos estar aqui atendendo ao convite da equipe que organizou, especialmente o nosso amigo Raimundo, com quem temos trocado confidências, trabalhos juntos ao longo desses anos aí de movimento espírita. E por isso mesmo a gente se sente muito feliz, especialmente porque o tema educação é um tema que nos é muito caro. Eu vou, como eu fui escalado primeiro, eu vou trazer o Espiritismo pensando sobre essa questão. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, se não me engano, o capítulo que trata do progresso, os Espíritos vão dizer que há um progresso que se dá pela força mesma das coisas. Essa é uma expressão que está lá nos Espíritos. Kardec pergunta se o progresso, como é que acontece, e eles vão dizer, há um progresso que acontece pela força mesma das coisas. Ou seja, tudo que foi criado está realizando uma grande viagem de volta a Deus. A criação é a saída do Pai, é o mergulho neste universo de matéria e tempo, e daí por diante o processo que acontece é o processo evolutivo, que é uma imensa jornada de ascese, de caminho para a espiritualização.
Por isso que Kardec repete tanto em seus livros a ideia de depuração, de desmaterialização, no sentido de que todos nós precisamos caminhar não para o nada ao perder a matéria, mas limpar a centelha espiritual dessa névoa que a matéria nos causa. Então, todo caminho evolutivo é um caminho de espiritualização, que é uma depuração da matéria. Isso se dá desde o reino mineral, como dito no Livro dos Espíritos, do átomo, e continua até o arcanjo, que seria o espírito puro, que nomenclatura utilizada pela doutrina espírita. Acontece que, ao longo desse processo, nós entramos numa fase que chamamos fase humana. Por isso que o nosso saudoso Peixinho sempre dizia que não somos humanos, nós somos espíritos, vivendo a fase humana do processo evolutivo. Já fomos átomos, depois minerais, depois vegetais, depois animais, estamos humanos e seremos espíritos puros, que é uma outra categoria, não é mais humanidade. Então, estamos humanos. Mas na fase humana acontece uma coisa muito importante. A gente adquire autoconsciência, consciência de si. E a consciência de si traz consigo a liberdade. A gente, com a vontade, com a liberdade que essa vontade traz, a gente passa, portanto, a, consciente do ambiente, entender o que estamos fazendo aqui. Esse é um momento crucial. O despertar do espírito na fase humana para a autoconsciência, para perceber que tem um passado e que tem um futuro, para perceber que suas ações afetam o seu destino, para perceber que ele foi algo e que será algo segundo as suas deliberações, segundo a sua vontade. Isso faz com que esse processo evolutivo, que antes era pela força mesma das coisas, agora precisa ser com a aquiescência do próprio Espírito. Leon Denis vai dizer que a evolução não se processará se o Espírito assim não o quiser. Então vai parar? Não. Porque ele está querendo dizer assim: doravante eu posso até estagnar, não posso retroceder, mas eu posso estagnar, pelo menos por um tempo, porque agora o processo evolutivo depende da minha vontade. Eu preciso querer, eu preciso realmente escolher isso, caminhar nesse sentido. E essa é uma coisa muito importante. Jesus chamava muita atenção sobre isso. Jesus dizia assim: a cada um será dado segundo suas obras. É preciso que cada um de nós delibere, queira isso. E ele vai dizer também que todos recebemos dons, mas precisamos aplicar os dons. Por isso que na parábola dos talentos, quem aplicou os dons eram servos bons e fiéis. Aquele que enterrou, servo mau e infiel. Palavras fortes, que chega a doer em nós, em mim pelo menos, porque eu vejo em mim vários momentos em que os meus dons foram enterrados, em que eu não manifestei no mundo com toda a minha potência, com toda a minha luz, com todas as minhas condições. E por isso ele repetia: que brilhe a vossa luz diante dos homens para a glória de Deus. Não podemos enterrar os talentos, porque isso tem um custo, uma vez que todos nós estamos submetidos a uma lei, e todas as leis são o pensamento e o sentimento de Deus nos atraindo para Ele. Se a gente observar as leis que a gente conhece, que foram relatadas, isso são as que a gente conhece, a gente vai ver que todas elas servem à grande lei de evolução.
Estamos todos nós caminhando de volta para Deus. Apresentamos em nós uma natureza íntima que Peixinho coloca em seus textos como teotrópica, ou seja, todos nós apresentamos um tropismo, um movimento para Deus, Deus. Então estamos todos sendo atraídos por Deus, pelo nosso Pai, como os planetas são atraídos pelo Sol. E é por isso que Paulo, o apóstolo em espírito, no final do livro dos Espíritos, dizem que gravitamos para Deus, porque Deus nos chama. É claro que o chamado de Deus não é Marcos, não é assim, que Deus não tem voz para chamar, e nem eu sempre fui Marcos. Há uma atração em mim pela verdade, há um encanto em mim pela beleza, pelo bom, pelo belo, pelo bem. E esse impulso em nós, pelo bem, pela harmonia, pelos grandes valores humanos, pela verdade, pela justiça, esse encanto que sentimos é a voz de Deus no coração nos atraindo para essas perfeições, para esses grandes valores. É preciso que nos encantemos por isso e deliberemos em seguir essas luzes que a humanidade já tem. Aqui é que eu entro na ideia de educação. Este momento da fase humana em que todos nós podemos e devemos tomar as rédeas do processo evolutivo em nossas mãos, porque se cada um de nós não decidir evoluir, ninguém vai poder evoluir por você. Ou você se decide evoluir e caminha para frente, ou segue a Jesus nas suas orientações, ou estagna, para, apodrece, até que a dor se torne insuportável e a gente volte a caminhar de novo. Então Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a sua própria personalidade, os seus condicionamentos, sua história. Pegue sua cruz, ou seja, os seus incômodos, porque evoluir incomoda, já que temos que sair dos nossos confortos, e siga-me, ou seja, caminhe pelo traçado de luz que Ele colocou, pelo desenvolvimento das potências do Espírito, pelo desenvolvimento do amor, que é a natureza íntima de Deus e nossa, que somos seus filhos. Herdamos dele a natureza amorosa. Então a educação, meus amigos, no contexto espírita, ela é exatamente este processo evolutivo tornado autoconsciente, tornado sob o domínio do próprio ser que está ali. Por isso que toda a educação, ela no fundo, se torna em uma autoeducação. O que nós educadores fazemos, e todos somos, com relação aos filhos, aos amigos, aos colegas de atividade espírita, todos nós que tentamos auxiliar o outro a que se torne melhor, a que evolua, somos educadores. Que lembrava Joilton mais cedo aqui, falando, ele dizia assim: a palavra educação é próxima etimologicamente da palavra evolução. Evoluir vem de ex-volver, ou seja, voltar-se para fora. É tirar de dentro as potências que aqui já existem, porque somos filhos de Deus e por isso somos deuses, na palavra do Cristo, em potência. Deuses em potência quer dizer, é preciso que eu manifeste para que aquela que é potência vire ato, aconteça. Isso é evolução. Isso já vem acontecendo com toda a criação, do átomo ao arcanjo. Mas na fase humana a gente chama isso de educação. Ex ducere, conduzir para fora, mesma coisa. Volver para fora, conduzir para fora. Evolução e educação, portanto, se tornam a mesma coisa no contexto espírita. A educação, portanto, seria esse processo em que cada um de nós tenta manifestar ou se esforça
por manifestar no mundo, no universo em que habitamos, a começar do ambiente mais próximo, em nós mesmos, manifestar aqui na existência aquilo que já trazemos na essência. Kardec diz lá na Lei do Progresso, logo no início, comentando a resposta dos Espíritos, que todos trazemos o germe da perfeição, o germe, a semente. É preciso promover ações para fazer com que esse germe se desenvolva, se manifeste e cresça. É preciso que o germe do amor apareça fora de mim em atos de amor. É preciso que o germe da coragem apareça em mim como ações de coragem. É preciso que o germe das potências divinas, da realização do trabalho, se manifeste fora de mim. Por isso que não basta querer, pensar, sonhar, é preciso realizar, tornar real aquilo que era antes uma ideia, uma potência. Isso que a educação espírita nos propõe. É isso que Kardec, de certa forma, com suas palavras colocou, e o próprio Mestre Jesus. Bom, agora nós vamos ouvir os conceitos do nosso companheiro Joilson Barbosa. 15 minutos. Meus irmãos, bom dia a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui com esses companheiros de um relacionamento amoroso, né, bem estreito, poderia dizer assim, e ao mesmo tempo parabenizar, né, esta casa pelo trabalho, pelos 47 anos desenvolvendo. 46? Eu botei uma margem, desculpa. Então 46, mas vai chegar nos 47. 46 anos. Então é uma alegria, e isso consiste nas minhas reflexões, um dos focos dessa homenagem desta manhã, deste domingo. A homenagem ao CETRASC, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, os pioneiros, seu Joás, está aí, e desejando que continue, né, nessa seara do Cristo efetivamente. A segunda homenagem, e eu começava ali embaixo com Marcos, nós estávamos recordando que esse tema, caminhos para a educação, caminhos espíritas para a educação, ele nos leva, e eu recordava, a uma reunião do Conselho Federativo Estadual. Nesta reunião estávamos presentes os coordenadores de conselho, e, como foi no congresso, o nosso companheiro Peixinho perguntou: e qual vai ser o tema do ano que vem? Que esse é o tema estrutural do ano que vem, que o CETRASC se alinha, né, com esses caminhos espíritas para a educação. E ele, naquele momento, eu creio que ele já está formatado, a ideia, ele já vem, como nós conversávamos ali, ele já vem com essa batida da educação, da necessidade da educação do ser, e essa educação de forma profunda e integral. Na abertura do ano federativo, inclusive com a roda de conversa que estava, Marcos também estava presente, né? E Peixinho até falava, porque Marcos tem o nome dele, Rios, né? Aí Peixinho disse, né, os peixes gostam dos rios, né? Agora o nosso Peixinho foi para o oceano, né? Ele foi nadar em outro oceano. Então ele falava ali sobre a concepção pedagógica espírita, né, da educação. Porque pedagogia, aqui temos vários educadores, com certeza, vem do grego, né? Paidós, agogós, né? Paidós é criança, e agogós é ensino, ensinar criança. Então, na concepção, na definição do conceito de pedagogia, pedagogia é a ciência que trata da educação. E Peixinho explorava na sua abordagem uma coisa muito interessante que eu falei, com relação a esses caminhos espíritas para a educação, que é o formato da concepção pedagógica espírita. Que a concepção pedagógica espírita não é apenas mais meramente uma educação,
porque senão haveria a educação católica, a educação adventista, a educação disso ou de outra natureza. E ele falava muito bem nessa sua abordagem sobre o eixo estruturante dessa concepção pedagógica da doutrina espírita, porque ela permeia todos os saberes, todos os conhecimentos que já foram trazidos aqui à Terra. Ela vai sintetizar, né? Se nós observarmos a estrutura da doutrina espírita, que doutrina significa ensino, a doutrina dos espíritos, em sua concepção pedagógica, ela vai reunir, né, fragmentos de informações que já transitaram na história da humanidade e vai sintetizar esse roteiro. A gente vai buscar, assim, nos princípios básicos da doutrina espírita, a visão de Deus, mas a visão de Deus já existia, mesmo lá no campo politeísta, desde que o homem apareceu na Terra. O sentimento dessa força que conduz o ser, né, das divindades no politeísmo, e já existia os fragmentos dessa visão da alma e sua imortalidade lá nos cânticos védicos, né, da comunicação entre os dois planos na visão egípcia, das sacerdotisas, das pitonisas, dos oráculos. Já tínhamos a reencarnação na velha Índia, sobre a estrutura de algo muito metafórico que o hinduísmo trazia. Enfim, então a doutrina espírita vai pegando. Então a doutrina espírita não tem, nessa sua concepção pedagógica, ela não tem nada de novo, apenas ela vem e condensa, sintetiza, organiza e entrega. Então, essa síntese que caracteriza a proposta da concepção pedagógica espírita, de uma certa forma, vai auxiliar um diálogo entre as diversas esferas dos saberes. Então, por isso que, dialogando as esferas dos saberes, a ciência, a filosofia, a religião e a arte, é possível que essas esferas possam cooperar entre si. E na proposta dos caminhos da educação espírita, vai haver essa transdisciplinaridade, que é a capacidade dessa conversa, desse diálogo e desse auxílio mútuo entre os saberes. Uma outra questão que caracteriza os caminhos espíritas para a educação em sua concepção pedagógica é um modelo, um método que nunca houve na Terra, bem colocado, que é o método de ensino interexistencial. Então, desde o advento da doutrina espírita, que os ensinos, as orientações, elas vêm por intermédio dos espíritos, e até hoje nós vamos notar, fora os grandes médios que trouxeram informações subsidiárias para a doutrina espírita, em toda a casa espírita, tem um espírito, um irmão trazendo uma mensagem de ensino, uma mensagem educativa e orientadora. Nesse interim, nós vamos ainda nessa concepção pedagógica espírita, que é sintética, que é transdisciplinar, que é interexistencial. Nós vamos colocar ainda, como colocar Peixinho, a questão paligenésica, porque, como disse bem Marcos, é por meio das reencarnações sucessivas que nós vamos atingir esse estado de purificação, ou melhor, de educação do ser. E ela é comunitária, porque ela é comum a todas as pessoas, é possível. Não existe necessidade de ser um sábio, e às vezes as pessoas mais humildes, chamadas de ignorantes até, conseguem entender a proposta educadora da doutrina espírita. Então, eu achei muito interessante esses caminhos da educação, sob a visão da estrutura da doutrina espírita, perpassa por essa síntese, por essa transdisciplinaridade, por esta interexistencialidade, por essa ação comunitária e paligenésica, que proporciona que nós acessemos com maior facilidade esses saberes que irão nos transformar. Uma outra, e aí a gente deixa aqui, né, os nossos votos, a nossa gratidão a esse nosso mestre, ele esteve conosco e nos trouxe muito material educativo e muitas
muitos motivos e motivações para nos educarmos. Uma outra homenagem que eu quero destacar aqui é de uma alma também, um baiano, do interior, que todos conhecem. E todos conhecem porque todo ano nós evidenciamos a sua importância no movimento espírita, que é o nosso querido Leopoldo Machado de Souza Barbosa, nascido aqui no interior da Bahia, na cidade de Cepa Forte, que hoje é o município de Jandaíra, fica lá para o norte, perto de Mangue Seco. Então, o papel de Leopoldo, que é um jornalista, um divulgador, educador, professor, nós conhecemos a sua história, que conheceu a doutrina espírita, começou a educar-se na doutrina espírita por meio de José Pepitinga, em 1915. Nessa oportunidade, ele tinha 24 anos, ele casa-se, vai morar em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e chegando lá, diante da sua facilidade em entender a proposta educativa da doutrina espírita, ele trabalha intensamente, ele funda o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ele funda um abrigo noturno, chamado Abrigo Noturno Allan Kardec, e também uma chamada instituição que acolhia jovens carentes, Lar de Jesus. E ele também funda o Colégio Leopoldo, e segundo, ele existe até hoje esse colégio, essa escola, né? E Leopoldo, naquela oportunidade, que foi um grande pioneiro, um protagonista da evangelização infanto-juvenil, pode dizer que é um dos defensores da questão da importância da evangelização. Em 1939, no encontro de jornalistas espíritas, né, do Congresso de Jornalistas Espíritas, em novembro de 1939, ele vai trazer uma tese, né? O Espiritismo como obra de educação. É uma tese. Olha que negócio interessante. Eu não sei, eu não conhecia. Não sei se Marcos conhecia essa tese de Leopoldo Machado, o Espiritismo como obra de educação. E nessa tese, ele vai destacar realmente coisas importantes, né? É uma tese. Eu trouxe até aqui, eu trouxe o regulamento aqui debaixo do braço, mas é algo muito grande. E ele já destaca que só a educação, né, é capaz de atingir as profundezas do espírito imortal, né? Somente pela educação, em verdade, o homem irá se renovar e se transformar na Terra. E ele fala que a doutrina espírita, o espiritismo, como obra de educação, ele precisa de métodos, né? Ele precisa de mestres diferenciados para oferecer essa proposta. Porque lá ele já compreendia que o ensino espírita tem esse arcabouço diferenciado de uma visão, né, passada de Deus, da imortalidade, né, da vida futura. Então, dessa forma, Leopoldo nos entrega essa tese, que é belíssima, eu cheguei a ler, vai falar muito da criação de escolas morais, a criação de escolas morais onde as crianças tenham tempo para não apenas validar as questões ligadas à instrução, mas no campo moral, né? E ele vai desenvolvendo o seu tema falando do materialismo, né, do nosso apego, que era um dos componentes que também obstruíam a nossa ascensão, a nossa ascese para esta experiência, essa permissão em nos educar. Então, é muito interessante, é muito grande. Eu só destaquei aqui, só para finalizar como recorte, que é uma tese, que ele vai falar com relação desse papel do Espiritismo, porque hoje aqui nós estamos falando de caminhos espíritas para a educação. Então ele diz assim: não tenhamos dúvida que a maior obra do Espiritismo é a educação. Educação que implica o conhecimento necessário da doutrina, visto como ninguém pode professar lógica e racionalmente uma doutrina sem conhecê-la bem.
Educação no sentido de pautar os nossos atos, os ensinamentos, pelos ensinamentos que a doutrina nos orienta. Educação capaz de respeitar e tolerar todos os que seguem e praticam outras doutrinas, bem como aqueles que dentro da própria doutrina têm uma forma de pensar diferente. Educação que nos leve a trabalhar pela doutrina com afinco, sem fadiga nem cansaço, sempre tolerantes e solidários, na divisa do codificador, do lema do codificador, que é trabalho, solidariedade e tolerância. Então, eu volto aqui para o meu apóstolo. Vamos manter com ele. Manter ali. Vocês viram que os Barrosas falam rei dos Barrosas. Leopoldo Machado Barbosa. Só que quando falar melhor que o povo, deixa eu ver os Barbosa. Os faz uma viagem, processo. Mas agora vamos passar ao segundo período. E ali, agora as perguntas serão curtas e as respostas serão curtas. Então, vou perguntar a Joyce: qual é o conceito espírita de educação? Bem, nós observamos, o Marcos até já deu essa resposta na sua fala, que o conceito espírita da educação vem da própria etimologia da palavra educação, que é ex do cere, conduzir, ex fora, e do cere, conduzir, guiar. Então é guiar para fora, na nossa essência, o que nós temos de DNA humano. Porque, como nós sabemos, nós somos espíritos imortais, criaturas de Deus, e como se coloca um ser perfeito, que Deus não criaria uma obra imperfeita. Então todos nós temos dentro de nós essa perfeição embrionária, latente, como a bolota, que é a semente do carvalho. O carvalho, que é uma árvore que atinge mais de 50 metros de altura e 50 metros de diâmetro. Então nós temos essa perfeição relativa dentro de nós. Então o processo da educação é essa dinâmica. O nosso irmão Pedro Camargo, na obra O Mestre da Educação, ele vai dizer que podemos dizer que educação é sinônimo de evolução individualizada, que vai ocorrer sempre com o consentimento do educando, mas em realidade acaba essa evolução individualizada. Se essa educação é sinônimo de evolução, ela se comporta, obviamente, com uma lei. A evolução é uma lei. Marcos lembrou bem, a gente conversava que nós temos lá em O Livro dos Espíritos o capítulo que trata da lei do progresso, mas é a mesma coisa, mas só que naquela oportunidade era preciso dar ênfase à palavra progresso. Talvez os espíritos não exploraram evolução naquela oportunidade, mas está tudo contínuo ali. Então, a educação, sob a visão espírita, é essa experiência contínua, incessante do ser rumo ao seu aprimoramento. É aquele trecho da poesia Marchemos, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Muito bem. Isso. Vamos agora para Marcos Vinícius. E aí nós vamos perguntar a ele o que caracteriza uma educação sob a perspectiva espírita. Em outras palavras, Marcos, o que a distinguiria da educação convencionalmente entendida?
Então, quando a gente fala em educação, ou quando a gente pensa em educação, é comum que a gente considere aquilo que aprendemos ao longo da nossa existência, né? A gente lembra logo daquilo que fizemos e vivenciamos nas escolas. Educar seria aprender os conteúdos das ciências que estão sistematizados e devolvê-los à escola na forma de testes, avaliações, em que a memória normalmente está privilegiada. No geral, a maioria de nós aqui teve esse tipo de experiência. Entrou numa escola, ouviu falar de conteúdos, decorou os conteúdos e escreveu os conteúdos de volta. Mas os teóricos vão além um pouco. Ainda que a maioria dos professores não consiga ir além disso, os teóricos da educação dizem que a educação, na verdade, visa transmitir para a nova geração aquilo que a geração antiga conseguiu produzir em termos de cultura. Ou seja, é uma transmissão da cultura do Estado. Outros vão além e dizem assim, não, a educação, na verdade, ela tem por grande objetivo a formação do indivíduo, do educando, para o mundo do trabalho. E é assim que a gente tem muitas escolas aí, com um perfil técnico, tentando produzir trabalhadores para o contexto atual. Outros vão dizer, não, a educação vai além. A educação é a formação do cidadão, é a preparação do indivíduo para inseri-lo na sociedade, para que ele saiba como viver, como se comportar, que ele saiba pedir desculpas, pedir licença, para que ele saiba quais são os valores que são esposados, para preparar o cidadão, né, as suas responsabilidades diante da cidade, saber como agir, saber quais são seus direitos e deveres, enfim. A gente vai vendo que todas essas concepções que são propostas para a educação convencional não são erradas, todas elas têm sentido. Todas elas realmente fazem parte de um conceito de educação. Neste mundo precisamos realmente atuar nesse sentido. Aprender conteúdos, se inserir em uma sociedade, cada qual na sua, cada sociedade tem suas particularidades, por isso cada sociedade tem suas educações. Então, uma sociedade japonesa, coreana, africana ou brasileira tem suas especificidades pela cultura. E aí cada educação vai ter que inserir o indivíduo nesse contexto. Ótimo, é assim mesmo, estamos no mundo material, vivemos num contexto histórico e cultural. Mas a doutrina espírita tem perspectiva um pouco mais além. Porque para o espiritismo, além do mundo material, nós temos um outro mundo, um mundo espiritual. A doutrina espírita vem mostrar para nós que esse mundo material, na verdade, poderia nem existir e não faria falta. Se a gente for olhar no início do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, eles vão dizer, o mundo espiritual é o mundo primitivo, é o mundo que sempre existiu e que vai continuar existindo, e o mundo material pode até não existir e não fará falta, mas Deus quis que existisse e aqui estamos. A questão é, como relacionar? O Joyce já trouxe algumas questões. A doutrina espírita veio dizer para nós, sendo o ser humano um espírito, é preciso que seja considerado no processo educativo não apenas os seus interesses materiais, seu vínculo com uma sociedade, aqui no mundo, com o trabalho, etc. Mas que realmente compreenda, no fundo, qual é o sentido, qual é a essência do processo evolutivo ou educativo. E aí foi dito aqui já, o Joilson, e até comentei um pouco, a educação é, na verdade, o nome que damos à evolução. E se eu perguntasse a todos vocês aqui, espíritas, qual é o porquê da vida? Por que estamos aqui? Certamente vocês responderiam, para evoluir. Porque a doutrina espírita nos mostra que todos nós encarnamos e depois reencarnamos para realizar essa trajetória, essa caminhada de volta a Deus. Somos
princípio espiritual individualizado, realizando a manifestação da sua essência aqui na existência. Então, aquilo que trazemos em nós como potência divina, no Espírito, na essência, se vocês se lembram da mensagem do Espírito Protetor, se não me engano, em um Evangelho sobre a fé que transporta a montanha, ele vai dizer lá que nós precisamos desenvolver todas as potências do Espírito, que é para isso que estamos aqui. Trazemos em nós não apenas o intelecto para compreender, trazemos em nós também a moral que precisamos conquistar, conforme o homem de bem, mas muito mais que isso, trazemos potências que nem sequer imaginamos. E é por isso que ele fala aqui no capítulo A Fé Transporta a Montanha, a ideia é que estejamos aqui para isso. O Espiritismo vai trazer uma peculiaridade para a educação, porque vai considerar a parte espiritual do processo. E aí nós vamos ter não só a ideia de somos espíritos, como a interessencialidade, como a mediunidade no processo educativo, enfim, toda uma série de aspectos que somente quem o espírito pode considerar. Comece a se aquecer. Vamos fazer as suas conexões, arrumar as suas perguntas, daqui a pouco vocês vão entrar a luz. Mas, Joilson, nesse processo do despertar da educação, qual o conceito que nós poderíamos fazer entre existir a diferença entre instrução e educação? Bem, nós sabemos que existe uma grande diferença entre instrução e educação. Para a gente tentar ilustrar essa diferença, eu vou contar uma história. Vocês gostam de história? Vou contar uma história. Então, conta que um homem muito temente a Deus, ele toma conhecimento que para alcançar o trono divino, ele iria conseguir obter essa façanha pela montanha do conhecimento, da sabedoria. Desta forma, ele se arroja com todo o apetite pela montanha do intelecto, da sabedoria, e ele vai galgando os passos, e a narrativa é que nesse percurso ele estava tão intenso, dedicado a esse processo, ele não se dava conta de nada por ninguém. Vez por outra ele tinha que trocar suas sandálias velhas nesse percurso, as roupas também, as túnicas que iam se rasgando em todo esse processo de busca dessa montanha onde dá acesso ao trono divino. Passado o tempo, ele chega lá no pico dessa montanha, e quando ele chega lá, ele é recebido por um anjo que o abraça, o parabeniza e coloca em sua cabeça uma coroa, né? E aí ele tenta avançar. Bom, já consegui o meu acesso ao trono divino. Ao anjo disse: só um momento, eu preciso que você volte o caminho que você fez, e nessa sua volta do jeito que você enxergar esse caminho, vai lhe dar os recursos para você avançar. Então, de repente, agora, já com a coroa do conhecimento, ele volta nesse caminho. Aí ele volta, ele não observou na sua caminhada, ele estava tão dedicado que tinham outras pessoas também alçando essa montanha. E as pessoas, elas caminhavam com trejeitos esdrúxulos, com roupas meio exóticas, e isso levava ele a uma certa ironia daquelas pessoas, né?
E ele foi andando e tentando, às vezes, explicar alguma coisa aqui e acolá, mas as pessoas não compreendiam. E como diz o pessoal jovem de hoje, né, ele aí pegava ar com facilidade e se revoltava. E ele dava bronca, ele julgava, censurava, e fazendo até no percurso que algumas pessoas, até diante daquela postura dele, desistissem de subir a montanha. E ele prossegue e diz assim, não tenho nada aqui a fazer. Ele volta na direção do topo da montanha e lá encontra o anjo, mais uma vez sereno, e ele querendo já voar na direção do trono divino. Mas o anjo disse assim, meu irmão, você não conseguiu passar na lição e ganhar a asa, né? Você ganhou a coroa do conhecimento. Mas o uso do seu conhecimento era importante naquele tratamento com aquelas pessoas, porque você está vendo aquelas pessoas ali, foi você ontem, você era assim, né? Então, dessa forma, para você ganhar o trono divino, você vai ter que voltar de novo e refazer todo o trajeto. Aí ele volta, né? Essa mensagem está no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neo Lúcio. E no final, Jesus orientando os apóstolos com relação, né, dessa questão do conhecimento, da intelectualidade, se não for bem aproveitada, Jesus arremata, né, ele diz assim, cultura e santidade são as duas alavancas que propiciam ao ser humano o acesso às alturas da elevação, né? Sabedoria e amor são as duas asas que levam o homem ao trono divino. No entanto, em toda parte, aqueles que amam seguem sempre à frente daqueles que apenas sabem. Então, existe uma diferença muito grande entre instrução e educação. Como diz mais uma vez Pedro Camargo em sua obra, a instrução relaciona-se com o intelecto e a educação relaciona-se com o caráter. E para ele, instruir é colorir a mente, né, com informações que possibilitem o acesso aos diversos saberes, os conhecimentos científicos. E educação é o desenvolvimento, é o despertar dessa potência do Espírito, que vai se utilizar dessa instrução para desenvolver o seu caráter. Nós vamos lembrar também da questão 780 do Livro dos Espíritos, aquela célebre pergunta que todos nós conhecemos. O progresso moral, Kardec questiona, acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem que decorre deste, mas nem sempre o acompanha. Aí Kardec continua nessa questão, de que forma o progresso moral pode engendrar, ou seja, pode potencializar, pode forjar o progresso, né, moral, de que forma o progresso intelectual auxilia nessa compreensão. Eles fazendo os homens distinguir o bem e o mal. Então, a intelectualidade melhora o seu livre-arbítrio, que lógico está vinculado ao desenvolvimento da inteligência, mas ao mesmo tempo também aumenta a responsabilidade de nós para as nossas ações. Então, nós sabemos que existe, às vezes, uma fronteira entre a instrução e a educação, quando o ser, no seu processo educativo, já está receptivo a essa transição, mas às vezes pode existir um abismo, e tem muitas pessoas inteligentes que ainda estão no estágio de apego, que são dominadas pelas suas paixões e por conta disso ainda efetuam os seus desequilíbrios em sua caminhada. Marcos, nós temos um desafio na Casa do Espírito.
O que significa colocar a educação como eixo estruturante das atividades do centro espírita? Quais seriam as consequências disso? Pois bem, a gente está vendo aqui da nossa conversa que a educação, nos moldes que o Espiritismo nos ensina, pressupõe colocar aquilo que é específico do Espiritismo para a vida. Ou seja, precisamos tirar apenas do intelecto, da instrução, o conhecimento espírita, para que ele passe a fazer parte de nós mesmos e nos tornemos, as palavras de Paulo, cartas vivas desse ensinamento. Ou seja, isso é o que o processo educativo faz. O intelecto ou a instrução, como lembrou Joilson, enfeita a mente de ideias bonitas. A gente aprende a falar sobre essas coisas, a desenvolver essas ideias, a falar bonito sobre elas, a encantar e impressionar as pessoas. Mas, na maioria das vezes, não passamos disso, não vamos além disso. É preciso que a gente consiga fazer com que tudo isso que aprendemos aqui, no nível do intelecto, consigamos trazer para a nossa experiência vital, para a vida, para as relações, para em qualquer dos ambientes que frequentamos ao longo do dia, na ida para o trabalho, no ônibus, andando na rua, no próprio trabalho, no lazer, em todo canto, estas ideias se manifestem em nós e as pessoas possam olhar e dizer: um espírita é diferente de uma pessoa comum, porque ele traz no seu ser, na sua manifestação, algo que ele fala sobre isso na sua casa espírita. E aí a gente vai ver como é que o centro espírita pode fazer isso. Se a gente olha para as nossas casas espíritas, a gente percebe todo um esforço muito grande em fazer trabalhos, em geral, trabalhos de divulgação da doutrina e trabalhos de caridade, que são trabalhos centrais no cristianismo, desde o Cristo, que ele pedia que os seus discípulos e apóstolos levassem as ideias para todo canto e que ao mesmo tempo expressassem o amor, procurassem amar. E assim fizeram. A Casa do Caminho foi um exemplo disso. A questão é que não basta que a gente faça as coisas. O fazer é uma dimensão que nem sempre se relaciona com o ser. Ela é extremamente necessária, porque muitas das coisas, muitos dos valores, muitas das potências que trazemos na natureza espiritual, elas só conseguem se manifestar se a gente começar a fazer. Então eu preciso começar a fazer. Por exemplo, eu preciso desenvolver a faculdade ou a habilidade de perdoar. Mas eu só consigo perdoar se eu começar a me esforçar para botar o perdão em prática. Apenas pensar no perdão não é suficiente. É o primeiro passo. Como foi dito por Joilson, os Espíritos nos lembram que o progresso moral começa no intelectual. Como é que eu vou perdoar se eu nem sei o que é isso? Então, para eu poder fazer alguma coisa, eu preciso compreender essa coisa. Eu preciso estudar, refletir, conversar com os colegas, dialogar, trocar ideias, para eu compreender. Eu só vou conseguir praticar qualquer coisa depois que eu tiver compreendido bem aquilo. Então, compreendido o perdão, saber do seu sentido, por que é necessário, o que está por trás dele, eu então preciso iniciar um processo de praticar o perdão. Na maioria dos casos, a gente fica no meio do caminho, apenas falando bonito sobre o perdão, mas sem se arriscar nas experiências. E toda a doutrina espírita, ela tem duas faces, uma teórica e uma prática, que precisam caminhar juntas. Precisamos vivenciar o conhecimento que adquirimos. A casa espírita, portanto, ela precisa encontrar meios de trazer para dentro dela
não apenas a instrução, mas que haja posteriormente à instrução, ou concomitante com a instrução, exercícios de tudo isso que ensinamos. Então, por exemplo, a gente falava há pouco que uma das especificidades da educação espírita é trabalhar a noção de que somos espíritos, que a educação convencional não considera isso. Normalmente a educação laica é materialista, não fala de espírito e não debate, não cogita isso, nem ensina e nem pratica. Ora, se somos espíritos, é preciso que a gente comece a se esforçar para agir como tal, não espírito desencarnado, mas, como diz a mensagem do Evangelho, como um espírito ou um homem no mundo. Como é que um espírito, que se sabe espírito, que há pouco estava no plano espiritual e que agora mergulhou na carne, nas relações, na história, como é que ele vive pela ótica do espírito? A Casa Espírita precisa trazer para os nossos estudos isso e para as nossas práticas, com relatos das experiências. É preciso que a gente vivencie e troque ideias. Olha, eu tentei fazer isso, fiz assim, e a gente vá juntos aprendendo isso. Então, a Casa Espírita, ao colocar a evolução como eixo, ela deixa de ser simplesmente uma prestadora de serviços. O serviço é uma consequência. Eu só vou conseguir ajudar o outro se eu já tiver alcançado aquilo que eu estou querendo passar. Diz um ditado nesse meio que é assim: nenhum mestre leva seu discípulo aonde ele ainda não foi. Como é que eu vou levar o público que vem aqui a perdoar se eu mesmo ainda não experimentei o perdão? Como é que eu vou fazer com que as pessoas amem se eu mesmo não me arrisquei nessas aventuras do amor? Como é que eu vou ensinar coragem se eu mesmo não me exponho? Como vou ensinar comprometimento se eu mesmo não me comprometo? Então é preciso que a Casa Espírita, ao trazer o eixo da evolução para dentro de si, ela diga assim: olha, primeiro nós vamos conquistar esses valores. E na medida em que conquistarmos, a gente vai juntamente com isso, levando esses valores para os nossos amigos, para aqueles que aqui vêm. Então, trazer a evolução e a educação, que são a mesma coisa, como eixo primeiro nós estamos aqui para nos melhorarmos, para evoluirmos, para nos educarmos. Nossos projetos girarão primeiramente na educação do próprio trabalhador. Nós vamos fazer grupos não só de teoria, de debates, de estudo, mas de prática de espiritismo. E na medida em que assim fizermos, a gente vai então trazendo para casa a própria vida da doutrina. Ali é um núcleo de pessoas que vivem e, ao viver, podem ensinar. Essa é a ideia que modifica e traz consequências múltiplas. Nós temos experiências de espíritos, só para concluir, que aqui viveram, fizeram muito bem, chegando no plano espiritual, não encontraram a paz e a felicidade. Por quê? Porque fizeram muito para fora, agiram muito no exterior, e o interior não foi iluminado, não foi educado, não revelou e nem desenvolveu as faculdades e as potências da alma. Por isso mesmo, ao chegar no plano espiritual, chegou tão pobre quanto partiu. Ela chegou com uma poupança. Por ter feito muito bem, adquiriu a condição de lá ser internado no hospital, porque pagou o INSS aqui, pagou um plano de saúde para lá, fazendo o bem exterior. Mas nós queremos aqui, é isso? É pagar um plano de saúde para chegar no plano espiritual doente e lá ser internado, ser cuidado? Porque lá eles vão dizer assim: já que você ajudou os outros, aqui a gente ajuda. Beleza, você fez uma poupança. Mas eu acho que eu quero e que nós queremos é chegar lá bem, saudáveis, e não doentes, para ser internados. Então, eu preciso não só fazer o bem, que isso é uma necessidade, sempre, mas fazer um bem tendo também me iluminado junto,
para eu voltar para lá saudável, em condição de usufruir do meu plano de saúde bem, né? Eu vou pedir a Joyce que faça um complemento desse processo da busca da casa espírita em cima dessa pergunta que eu fiz a Marcos. O objetivo do tema Caminhos Espírita para a Educação, Joyce. Qual é o papel da casa espírita no processo educativo do ser? Marcos nos trouxe muito bem aí alguns aspectos, né, da estratégia e da dinâmica no foco, né, estruturante, né, da educação na casa espírita. Mas eu queria destacar agora funcionalmente algo que a gente pode recordar daquela obra belíssima de Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Nesta obra, a nossa querida Sueli, que hoje, como diriam os nossos irmãos, mora no céu, ela traz material importante, e quem traz uma mensagem introdutória nessa obra é Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes, ele vai citar, né, essa característica desse espírito superior que é Allan Kardec, que ele vai de uma sequência muito lógica, inspirada e compatível com a sua envergadura. Ele vai publicar o Livro dos Espíritos em 1857, ele vai em janeiro de 1858 lançar a Revista Espírita, em 1º de abril de 1858 ele vai fundar a primeira Casa Espírita, e lá ele disse que era preciso, para que aquela instituição fosse um centro de estudos, né, da doutrina, fosse um ambiente onde pudesse receber as mensagens educativas que vinham do mundo espiritual, que fosse também um roteiro onde pudesse avaliar essas mensagens educativas, e que também fosse um local onde pudesse haver uma possibilidade da experiência, da prática da caridade. Então, Dr. Bezerra elenca isso e traz na sua continuidade, dentro desse papel, dessa função educativa, dos caminhos da educação que a Casa Espírita oferece, os aspectos multidimensionais de uma Casa Espírita como nós conhecemos, e ela elenca, né, a oficina de trabalho edificante, porque é no processo, como Marco disse aí, do servir, não servir meramente autômato, mas já constando de um processo da própria educação, que é o serviço que edifica, porque nós compreendemos que aquele processo nos aprimora no contato de um com o outro, nas diversas atividades que essa dinâmica, que essa estrutura da Casa Espírita nos proporciona a todos, de nos envolvermos em qualquer sistema, né? Porque a Casa Espírita é um organismo, como um organismo tem vários sistemas, né? Tem a questão da família, para proporcionar esse aprendizado, essa educação a quem chega, da APS, da evangelização infanto-juvenil, do setor mediúnico. Então, há espaços para se trabalhar e trabalhar-se. O outro aspecto é também essa característica de um centro de estudos integral, porque essa dinâmica nos possibilita esse acesso da pedagogia da doutrina espírita, né? Aquele acervo que vai nos recordamos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e a partir daí nós vamos vencendo as nossas más inclinações. Nós vamos nos contendo, vai proporcionando aumentar o nosso sarrafo. Se eu me desarticulava com questões muito simples, eu já vou ganhando capacidade cardiorrespiratória e espiritual para resistir aos embates. O estudo propicia isso. O trabalho de hospital de almas, né, que atende a todos, e nós somos os primeiros atendidos.
porque nessa dinâmica espiritual da saúde integral que é conquistada a partir de dentro, olha a educação, de dentro para fora, né? E por fim, algo interessante, fora o templo que nos possibilita uma conexão com o divino e essa potencialização da nossa sensibilidade, Dr. Bezerra cita uma coisa que eu não tinha observado. Ele diz assim: o centro espírita como o lar fraterno onde, né, vai se limando as arestas do desentendimento. Olha que negócio interessante. Eu sei que aqui no Cefras não tem desentendimento, está tudo arrestado, não é isso? Então ele diz assim, que é o lar fraterno onde possibilita limarmos as arestas do desentendimento. Olha que negócio interessante. Então, a gente sabe que aqui a gente só tem alma diferenciada no Cefras, são trabalhadores da Serra do Cristo. Então não tem arestamento, mas isso meus irmãos, educação integral do ser. Isso é uma das situações que vai estar aqui o corpo mas é assim, exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo ano. E aí, essa última pergunta, vou fazer para Vinícius, é referente a Kardec. Porque ele informa que um dos objetivos do Espiritismo é a transformação das instituições e da sociedade. Como a educação, segundo o Espiritismo, poderia contribuir com isso? Beleza. A gente lembra, Kardec coloca na Revista Espírita, ele faz uma reflexão sobre a evolução da doutrina. E ele vai colocando os períodos da curiosidade, filosófico, de luta, vários períodos ali, em que o Espiritismo, pelos quais o Espiritismo foi passando ao longo do tempo. E ele diz que o sexto período do Espiritismo seria aquele da transformação, aquele em que nós realmente iríamos conseguir colocar em vivência, em prática, o que a doutrina colocou. E que com isso haveria a transformação social. O Espiritismo chegaria à sociedade e a transformaria. É sempre bom, pelo menos na minha ótica, que a gente entenda que o Espiritismo chegar ao mundo, à sociedade, necessariamente não é como uma doutrina institucional, né? Todo mundo virá espírita, mas que o fato espírita, que o fenômeno espírita, da forma como o Espiritismo o entende, o interpreta, que possa chegar ao conhecimento de todos, ainda que todos continuem com suas religiões. O próprio Kardec chega a dizer, em O que é o Espiritismo, que pode haver, e havia lá, muitos espíritas católicos, protestantes, budistas, muçulmanos. Ou seja, o Espiritismo não é uma religião institucional, como essas outras. Por isso o indivíduo pode continuar na sua religião institucional e aprender o Espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia e uma religiosidade, um sentimento religioso, que necessariamente não se vincula. Pois bem, para que a gente possa alcançar isto, primeiramente é preciso que a gente faça aquele primeiro passo, que nós mesmos consigamos trazer o Espiritismo para nós, que haja a transformação do indivíduo, e transformando o indivíduo, os ambientes onde ele estiver, ele vai viver segundo aquilo. Ele vai lembrar que se ele botou um comércio, o comércio dele é um comércio no mundo, praticado por um espírito encarnado, a serviço de outros espíritos encarnados, e regido por leis morais da vida,
e que, portanto, ele não pode funcionar pelo império capitalista do lucro pelo lucro, de qualquer jeito, pela exploração da mão de obra alheia sem consideração e sem respeito pelo outro. Portanto, para que haja o espiritismo transforme a sociedade, é preciso que, ou as instituições, é preciso que aqueles que frequentam e são responsáveis pelas instituições se compenetrem da mensagem e digam para si mesmo: este mundo é um mundo material de experiência para o espírito evoluir, mas é preciso que o espírito aqui no mundo haja como espírito, com responsabilidades espirituais. Que a minha escola seja uma escola que adote os princípios cristãos e espíritas, que ela reconheça e veja no aluno um ser espiritual, que ela realmente trabalhe nele o desenvolvimento de suas potências, não apenas para o mundo do trabalho, nem apenas para conquistar valor, direitos e deveres, enfim, que ele realmente traga para as suas instituições, para os seus negócios, para o seu lazer, essa noção de espírito e de seres espirituais vivendo no mundo em busca de evolução. Somente quando o ser humano conquistar essa sua autotransformação, e é claro que isso vai aos poucos, a gente vai poder fazer com que as instituições lá fora sejam assim. A gente pode começar assim: se eu sou empregado de uma empresa, eu começo agindo nessa empresa como um espírito no mundo, com as responsabilidades, com a noção espiritual, com a noção do que representa esse trabalho para o encarnado, com a noção dos deveres que tenho para com os que me são superiores, com os que me são inferiores. Eu preciso começar a agir em qualquer lugar que eu esteja como um espírita vivendo a sua mensagem. Esse é o primeiro passo. Depois, na medida em que eu me tornar um criador de instituições, de comércios, de educação, de lazer, o que seja, eu leve para essa instituição esta maneira de estar no mundo. Assim eu vou poder transformar a sociedade pelo exemplo. As pessoas vão olhar e vão dizer: olha, aquele comércio ali é diferente. Não há exploração do outro, não há exploração do lucro, há uma busca por valores que transcendem a mera matéria, a mesma coisa. Mas veja, tudo isso é pouco a pouco, mas tudo isso precisa ser começado. Estes são a maneira que eu penso do servir. Eu preciso servir agindo no mundo, nas funções do mundo, mas como um espírito encarnado. Desse jeito eu estarei servindo a doutrina, servindo ao mundo e fazendo o que Jesus propôs: implantar o reino dos céus na terra. O reino dos céus não chega pelo exterior, dizia ele. Não há um reino fora. O reino dos céus é um reino que vem ao mundo pelo interior do homem, que é onde está o espírito, porque o reino dos céus é espírito. Quando o meu interior estiver manifestando a natureza divina, este mundo espelhará aquilo que a minha natureza divina é. Como no mundo espiritual a gente vê ambientes espelhando o desequilíbrio das pessoas, criando aqueles mundos desagradáveis. Se todos estivessem em paz, criariam mundos no mundo espiritual harmonizados. Aqui funciona do mesmo jeito. Primeiro, tragamos o reino dos céus para aqui, para o nosso comportamento, para o jeito de olhar para o outro, de falar com o outro, de se comportar nas coisas, porque aí a divindade pode estar no mundo através de nós. Bom, finalizando este segundo bloco, nós vamos ter agora um tempo, de levantar, e a cantina, e a livraria. Quando nós voltarmos daqui a 15 minutos, aí o terceiro bloco é para que nós possamos responder as perguntas e as respostas. Nosso intervalo.